Portuguesa, legal, torcida, o Flávio Gomes e tal. Mas, cara, é um time da Série D, né? Que há pouco tempo estava sem série. É a mesma coisa que o Flamengo e Madureira, se você pensar no estágio técnico da Portuguesa, que fez uma campanha espetacular no Campeonato Paulista, a ponto de ela ser a mandante diante do Corinthians, receber o jogo no Canindé, de ter vencido o Mirassol. Muito perto, mas eu falei os dois times que são melhores. O Palmeiras é melhor que o São Paulo, embora o São Paulo esteja num bom momento. E o Corinthians é melhor que o Novo Horizontino, embora a gente jamais possa desprezar. Ele sempre aparece. Parabéns, Hugo Souza. Você ofuscou, inclusive, a partida ridícula que o Corinthians fez durante boa parte do jogo. O Corinthians está classificado, beleza. Pô, rapaziada, não tem como a gente não falar de Hugo Souza nessa classificação do Corinthians para a semifinal do Campeonato Paulista. Um jogo único, com o mando da Portuguesa, uma Portuguesa que fez uma campanha espetacular no Campeonato Paulista, a ponto de ela ser a mandante diante do Corinthians, receber o jogo no Canindé, de ter vencido o Mirassol na rodada passada, né, na última rodada da fase de grupos do Paulista, e derrubando uma invencibilidade que já durava desde o ano passado, da equipe do Mirassol. O Campeonato Brasileiro inteiro, o Mirassol não foi batido dentro dos seus domínios. Pois bem, nem se classificou para o mata e acabou perdendo em casa para a Portuguesa na última rodada. Isso mostra o tamanho desse trabalho do Fábio Matias, que fez um bom trabalho também no Juventude, lá no Rio Grande do Sul, e que leva a Portuguesa às quartas de final, mas que acaba sendo eliminado apenas nas penalidades. É uma equipe que, inclusive, saiu na frente do Corinthians e que antes disso ainda teve um pênalti a seu favor. E aí eu preciso falar do Hugo Souza, porque aí eu tô falando de um goleiro que ele, mais do que garantir os 3 pontos, e quando a gente fala de um mata-mata, ele é o chamado cara decisivo. Ele é o cara que, quando o sapato aperta, quando a coisa enrosca, ele vai lá e resolve para você. Muitas vezes é um centroavante que faz isso. É um meia, é um jogador mais articulado no setor ofensivo. Eu tô falando de um goleiro, porque esse goleiro, ele é espetacular. Quando a coisa aperta para o Corinthians, lá está ele, Hugo Souza. 14 pênaltis defendidos na história do Corinthians. Cara, ele chegou ontem, entre aspas, na cronologia do futebol, e ele já é o 3º goleiro mais pegador de pênaltis da história do clube, atrás apenas de Cássio e Ronaldo Giovanelli. 2 goleiros que ficaram no clube mais de 600 jogos cada um. O Hugo Souza é o 3º. Ele está atrás só deles. É impressionante. E desde que chegou, 3 títulos conquistados. E está indo para mais uma semifinal. É impressionante. Porque, assim, não é que a Portuguesa tenha tido grandes oportunidades, mas é um time muito bem compactado, que também impediu o Corinthians de criar grandes chances no jogo. E quando chegou, sempre levou perigo. E aí tem uma jogada em profundidade, em que o Hugo Souza, inclusive, acaba cometendo um pênalti, porque ele está sozinho, dá o carrinho, erra o bote e acaba cometendo a penalidade. Só que ele vai lá e defende. Isso ainda no primeiro tempo. Ok, minutos depois sai o gol da Lusa, ainda no primeiro tempo, mas numa falha terrível do sistema defensivo do Corinthians. E aí, cara, eu concordo com todas as colocações. Ele foi fundamental na noite de hoje, foi decisivo, é um jogador em nível de seleção brasileira, e isso tudo acho que já mostra aquilo que vem fazendo esse profissional há alguns anos. Ele teve uma retomada na carreira fundamental e muito importante. Hoje é um dos principais jogadores da nossa equipe. Fico muito feliz de tê-lo e vendo esse crescimento e essa evolução que ele vem apresentando. E para a equipe ele é fundamental e um jogador que tem feito a diferença em muitos momentos, em jogos decisivos. Ele foi de uma presença assim que modificou muitos dos nossos resultados. Eu acho que nós temos que fazer aí um reconhecimento e um agradecimento ao Hugo, que ele continue trabalhando para que essa evolução seja ainda maior e ele alcance todos os objetivos traçados na carreira que tem. Gustavo, eu queria que você falasse um pouquinho de quem está dando entrevista ali, o Hugo, como zagueiro e também como atleta do Corinthians na hora das penalidades, tanto no tempo normal quanto, né, nas cobranças. Qual a importância de ter um goleiro e a confiança que ele passa para vocês ali da zaga, fazendo mais uma boa partida hoje?
Quando se tem um goleiro que a gente sabe que faz a diferença, que opera os milagres, né? Que a gente acha que normalmente vai ser gol e o nosso goleiro faz um milagre. É sempre importante a gente ter um goleiro que nos passa confiança. Ele é um grande goleiro, todo mundo já sabe disso, ele já provou para todo mundo. E a gente fica muito confiante com ele ali, sabendo que tem um grande goleiro para no último caso, precisar resolver para a gente. Pois é, pessoal, terminou no Canindé. Portuguesa 1, Corinthians também 1, rapaziada. E novamente ele, salvando a lavoura. Novamente ele, fazendo a Fiel feliz. Eu não vi Yashin, mas eu vi Hugo Souza. Esse cara é um monstro. Uma das maiores voltas por cima da história recente do futebol. De rejeitado no Flamengo para construir agora possivelmente uma história dentro do Corinthians. E tem tudo para virar um grande ídolo. É um cara que tem personalidade, pega muito. E nos momentos decisivos ele sempre aparece. Parabéns, Hugo Souza. Você ofuscou inclusive a partida ridícula que o Corinthians fez durante boa parte do jogo. O Corinthians está classificado, beleza, vamos aí para a semifinal, vamos pegar o Novo Horizontino fora de casa. Porém, não podemos apagar o que foi o time do Corinthians hoje durante boa parte da partida. Bem legal dos jogadores. O Hugo acabou pegando, ele faz diferença, a gente já entendeu isso, mas a disputa se estendeu muito, né? E só vou repetir o que eu disse lá no começo. O Hugo fez um pênalti que não precisava ter feito. Quem é favorito no Novo Horizontino ou Corinthians? Corinthians. Palmeiras ou São Paulo? Palmeiras. Mas assim... Na lata, hein? Ele é um fenômeno. Muito perto. Não, acho muito perto, mas eu falei os dois times que são melhores. O Palmeiras é melhor que o São Paulo, embora o São Paulo esteja num bom momento. E o Corinthians é melhor que o Novo Horizontino, embora a gente jamais possa desprezar a vantagem de jogar em casa e a melhor campanha. E o Novo Horizontino hoje também foi buscar o gol da classificação no último lance. Praticamente no estádio, né? A minha impressão, pelo menos, tinha muitos santistas. Mais santistas. E não foi suficiente. Mas esse Novo Horizontino ganhou Palmeiras. 4-0. Exatamente, tirou o Santos agora. 4-0 no Palmeiras. Então, assim, eu também acho o Corinthians favorito. Sabe, eu também coloco o Corinthians como favorito, mas realmente não vai ser fácil, não. E coloco o Palmeiras como favorito porque o Palmeiras joga dentro de casa e realmente dentro de casa, por isso eu coloco como favorito. E deve estar doendo pra Luz, hein? Fez um belo campeonato, levou torcida pro estádio, tava com a vaga na mão até 44 do segundo tempo. Exatamente. E deixou a Luz acabou com a invencibilidade do Mirassol em casa. Tinha vencido o São Paulo no Morumbi também, né? A fase de grupo. Exato. Você separou... E esse pênalti? Você separou dois pênaltis, cara. Eu era fenômeno. Você era fenômeno no pênalti? Parada, esquece. Você já bateu um pênalti? Esse pênalti o cara tem que ter frieza, personalidade. Isso aí não é aleatório. Isso aí é estilo do cara, é treino do cara. O cara não inventa, né, Foi time? muito O cara bem, não inventa isso na hora, vou bater o pênalti. Cara, treinou. Felipe, o cara não inventa isso daí, peraí. Muito bem, jogo televisionado, vou bater. Olha aí, isso aí é treinadíssimo, ó. Maciel, né? Maciel. Isso aí é treinadíssimo. Não tempo nem do Maceió. O Hugo achou que ele fosse dar um passo para trás. Muito a bem, reação muito do bem. Hugo, ele é... Mas o Deve ter esperado, né? O cara vai dar 2 passos, 3 passos pra trás. Eu bati muito pênalti. Os últimos 4 eu perdi. Eu cheguei em casa depois que eu perdi o 4 e minha esposa... Tipo, eu prometer pra ela. Quero que você prometa que nunca mais vai bater pênalti. Eu prometi. Foi depois de qual pênalti ela que você... Depois do pênalti Fluminense e Olímpia. Fluminense e Olímpia no Paraguai, que nós somos eliminados da pré-Libertadores. Eu cheguei em casa, ela pediu pra eu... Mas como é que foi? Perdeu como, assim? Isolou, o goleiro pegou? Como é que foi? O goleiro pegou, mas assim, o Fluminense tinha perdido um pênalti, aí o Olímpia perdeu, aí o Fluminense foi bater, fez, o Olímpia fez, aí o Fluminense perdeu, o Olímpia fez, eu fui bater o último. Eu já fui no meio do caminho falando, Senhor... Eu fui falando com Deus, falei, mas vamos combinar que não precisou muito prometer. Deu a ordem, né? Não bate mais tem pênalti. Jeito. Não tem jeito. Dona Roberta deu a ordem, eu falei, não, tá certo. Eu imagino ele explicando isso depois pro Diniz. Ó, professor... A professora não quer que bata mais Conta pênalti. com E teve outros. E aí, vai bater? Eu falei, prometi. Legal. A professora não... Você já pegou algum goleiro que intimida, assim, ou resolveu mudar em cima da hora por causa do goleiro? Estou perguntando porque, na minha visão, o Hugo é o tipo de goleiro que ele amedronta o cobrador. O cobrador, às vezes... Inclusive, essa cobrança pode ter a ver com o Hugo. Várias vezes. Não sei se vocês concordam. Peguei um goleiro que era muito alto de um time do Egito. Al Ahly, que é inclusive da seleção, que nós fomos jogar lá na época da pandemia. E eu também fui bater o último pênalti. Eu lembro que ele, assim... Perdeu, foi na minha vez, tinha que fazer. E eu lembro que ele ficou batendo palma pra mim. Eu falei, gente, esse cara é muito grande.
E eu mudei a forma que eu ia bater, porque naquela época eu bati olhando o goleiro, eu bati forte. Isso, mas batia olhando o goleiro? Na época que eu tava com a confiança elevada, eu olhava o goleiro. Aí o primeiro que eu perdi, a confiança foi embora. Eu comecei... Ali eu falei assim, não, eu vou ficar olhando o goleiro, só vai pra aquele lado. Só vai pra aquele lado. Só que na hora que ele começou a bater a palma pra mim, assim, olhando, eu falei, cara, eu vim bater forte. Quando eu bati forte, já tava metade do corpo dele na bola. Mais ou menos igual o Gabigol, né? Pegou. Mais ou menos igual o Gabigol, que vai olhando pro goleiro até o... Eu fiz isso aí até perder o primeiro pênalti, confesso. Foi o terceiro Dida era assim, daquele não era? Mundial. Oi? Os caras iam bater pênalti no Dida? O Dida era assim? Então, o Hugo desde acho que o é assim. Dida eu não vejo um goleiro brasileiro assim, cara, que mete esse medo, assim, impõe esse respeito como o Hugo Souza. Por isso que eu acho que ele realmente vai pra Copa. Eu gosto do Cássio. Um pegador de O Cássio, quando vai pro gol, assim, também o Cássio, o pessoal chama o cara de gigante, né? Ele começa a bater palma assim. Mas eu acho que nos pênaltis, assim, não vou discutir a carreira do Cássio, é muito maior que a do Hugo, mas no pênalti o Hugo é fora de série, cara. Não tem as dúvidas disso. Pra mim são dois gigantes, assim, na história do Corinthians. Assim, o Cássio também era... O Hugo vai passar. Se não ultrapassou, vai ultrapassar. A história do Cássio? De pênaltis defendidos. Em termos de pênalti defendido, de pênalti defendido. Porque senão passar o Cássio? Não, pra mim o Cássio é o maior da história e vai ser muito difícil alguém passar. Agora, em pênalti defendido. Pô, eu tava com saudade, velho, então de pedir pro pessoal. por favor, Galera, se pede, inscreve aqui no nosso canal, fechou? Aqui, Tamo né? junto. É isso. Saudade do YouTube. Eu acho curioso no Corinthians é que, não é o caso do Juca, evidentemente, mas assim, a tolerância que existe com o jogo ruim. Sabe, resultado, jogou bem, essa conversa de maloqueiro, sofredor. Gente, o time do Corinthians, principal, o time titular, tem bons jogadores, não é um time barato, não é um time de pernas de pau. Jogou contra uma equipe muito simpática, portuguesa, legal, a torcida, o Flávio Gomes e tal. Mas, cara, é um time da Série D, né? Que há pouco tempo estava sem série. É a mesma coisa que o Flamengo e Madureira, se você pensar no estágio técnico das equipes. Não tem muita diferença, não. Então você vê o Corinthians sofrendo demais e não tomou 2-0 porque perdeu o pênalti, né? Poderia ter perdido no tempo normal. Empata na última bola, tem um componente emocional, que você falou aí da mensagem que o rapaz mandou, né? Tem emoção, mas se você analisar friamente, não é para ter emoção. É para o Corinthians ganhar da Portuguesa. Chegar, bater 2-0 tal, por exemplo, liquidar e ir embora para casa com a classificação. E é aquela coisa sofrida. Eu estava reparando, na apuração das escolas de samba de São Paulo, houve um momento que a Mocidade Alegre, que foi campeã de novo, né? Escola do nosso amigo Raí Monteiro, ela estava lá em primeiro e os Gaviões estavam uns 3 décimos atrás. Aí encostou, ficou um décimo. Aí uma das pessoas que estava na transmissão falou, porque é sempre assim, sofrido. Essa conversa de que o Corinthians é sempre sofrido, essa conversa fiada, gente. Por que tem que ser sempre sofrido? Sofrido porque você tem um time ruim, aí você vai sofrer. Mas você tem Memphis Depay, tem o Rodrigo Garro, você tem o Bidu, você tem o Hugo pegador de pênalti, que no jogo em si, de fato, é um goleiro não mais que razoável, mas nessas horas ele é excepcional. Sempre ele faz a diferença. Você tem bons jogadores, o Alan que foi agora é bom jogador. É que no Flamengo a torcida começou a pegar no pé, ele se machucou muito, mas ele não é mau jogador. O Corinthians tem bons jogadores. E a Portuguesa é um elenco muito mais modesto, mas sempre é essa história. Eu acho que isso aí acaba sendo assim, uma espécie de uma licença para matar, ou seja, para matar o futebol. Pode jogar mal, que está tudo bem, não tem problema. É o Corinthians, então o Corinthians é sofredor, maloqueiro. Essa conversa está um pouco desgastada demais. Está na hora de a gente cobrar um pouco mais de futebol, do campeão da Copa do Brasil, do campeão da Supercopa, do campeão paulista. Gente, ele é campeão de 3 taças aqui no país. E qualquer coisa está bom. Qualquer coisa está bom. Muita gente se tolera e tudo isso vira até um aspecto positivo quando não é. É negativo. Se o Palmeiras jogar mal amanhã com o Arias e com o Andréas e seus Blue Caps lá, ou Green Caps, sei lá, o que vai acontecer? A gente vai falar, não tá bom. O Flamengo, putz, a gente cai de pau. Então por que o Corinthians sempre tem que ter essa história de que tá bom, qualquer coisa tá legal e tudo mais? Acho que realmente ontem foi de novo. Passou, mas passou assim... Sabe, quando fica em recuperação, vai para a última prova, ainda no conselho de classe, senão era para ser reprovado. E convenhamos, há uma diferença muito grande entre os dois times. E agora, o ponto também que vale para frisar do jogo de ontem, as duas torcidas. O que eu vi de gente aqui de São Paulo, assim, maravilhada, que legal, 2 torcidas, tudo bem, mas quando a gente cai de pau na torcida única, essa galera não vem junto com a gente. Inclusive, alguns colegas da mídia. Né, que na hora de comprar essa briga não compra, mas quando vê 2 torcidas, aconteceu naquele Palmeiras e São Paulo da Supercopa 2 anos atrás, e agora novamente. Claro que é legal, claro que é possível. Cabe às ditas autoridades de segurança dar segurança às pessoas e fazer a coisa direito, como acontece em várias partes do mundo. Isso de fato foi legal, como teve o Palmeiras visitando o Canindé, né, no comecinho do campeonato, e agora o Corinthians nesse jogo, permitindo 2 torcidas, a mobilização da torcida portuguesa, que é pequena, mas todo mundo foi lá e tal, e foi bem legal, de fato, foi uma coisa diferente. E, gente, isso é muito grave.
A gente acha uma coisa, acha excepcional, parece uma coisa do outro mundo, um jogo de futebol com um torcedor visitante. Porque as pessoas torcem pelo time da mesma cidade. Para pensar, o que tem de mais nisso? Não, aqui em São Paulo, porque são 10 anos de torcida única, isso é visto como algo excepcional. E aí as pessoas acham legal. Por que acham legal? Porque não está na hora, depois de uma década, de encontrar uma solução que não seja essa coisa tacanha, que é a torcida única, que mata o futebol, que aumenta a intolerância, que cada vez torna mais difícil para o camarada que faz o gol, o jogador, celebrar o gol, porque ontem o Vitinho teve para que lado correr. Mas se fosse só a torcida da Portuguesa, ele ia correr para onde? Aliás, ontem o Hugo muito ofendido de forma pesada ali por alguns torcedores também da Portuguesa no final, né? Achei um pouco exagerado também. Mas enfim, saiu classificado, ele deve ter dado muita importância para os caras, não.